Oi, Adriane, bom dia para você, também para Manuel, bom dia para todos que nos acompanham aqui no nosso Manhã no Ar. Eu falo ao vivo do plenário 3 do Senado Federal, onde é feita a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro. A qualquer momento, essa comissão pode começar. Os deputados e senadores já estão concentrados aqui no plenário 3, onde é feita a CPMI, e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, ele já está bem aqui à sala ao lado, esperando para ser chamado para, enfim, começar a dar o depoimento. Ele que é o primeiro a prestar depoimento nessa comissão, nessa CPI mista. Agora, respondendo a sua pergunta, Adriane, isso foi questionado na audiência da semana passada. A senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPI mista, explicou que é preciso seguir uma ordem cronológica. E no entendimento dos parlamentares que fazem parte da comissão, os atos golpistas de 8 de janeiro não começaram efetivamente no dia 8 de janeiro, mas sim durante o segundo turno das eleições. Então, Silvinei Vasquez foi chamado porque ele se tornou réu por improbidade administrativa logo depois do dia 30 de outubro, ao fazer pelo menos 500 operações de fiscalização, de blitz, da PRF em rodovias federais brasileiras, principalmente na região Nordeste. Ele é investigado porque, além de ter descumprido uma ordem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, que um dia antes dessas fiscalizações proibiu essas blitzes, essas intensificações nas rodovias, ele também pode ser que tenha atrapalhado o processo de votação de alguns eleitores ali da região Nordeste, inclusive eleitores do presidente Lula que queriam depositar o voto para o presidente. Então, no entendimento dos parlamentares que fazem parte da CPMI, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, os atos golpistas começaram naquele momento onde algumas pessoas começaram a atrapalhar o processo de votação no segundo turno. E como Silvinei Vasquez é o diretor-geral da PRF, é o ex-diretor-geral da PRF, comandava a Polícia Rodoviária Federal naquela época e é investigado, se tornou réu justamente por uma acusação semelhante, então ele se tornou a primeira pessoa a prestar depoimento. Como eu disse, ele já chegou aqui há cerca de 10 minutos, está no plenário ao lado, esperando para ser chamado, e hoje ele vai ser sabatinado justamente do porquê que ele intensificou essas fiscalizações. Um dia antes havia uma ordem de não fazer isso. Na época, ele disse que intensificou essas blitz porque ele queria atrapalhar pessoas, por exemplo, que estariam com carro irregular, com ônibus irregular, e que jamais queria atrapalhar o processo de votação. Então, tudo isso vai ser respondido daqui a pouquinho. A CPMI deve começar por volta das 9 horas da manhã. Eu sigo aqui de dentro do plenário analisando tudo. Posso voltar a qualquer momento com novidades. Realmente uma situação atípica naquela época, né, Igor? Um presidente de uma corporação declarando voto para um candidato, ao mesmo tempo fiscalizando crimes eleitorais. Por outro lado, fiscalização de crimes eleitorais suspensas pela Justiça Eleitoral. Então, contradição por todos os lados, mas o Silvinei faz parte justamente dessa maioria do governo na CPMI, que nesse momento está chamando exatamente os bolsonaristas. Igor, deixa eu te perguntar, eu vi uma declaração de Arthur Maia, o presidente da CPMI, se dizendo constrangido pelo fato de nem o ex-GSI, nem o ex-superintendente da ABI ter sido convocado, que fazem parte disso, pelo menos lá depois de tudo verificado. Na tua opinião, Igor, será que o presidente da CPMI deve colocar esses nomes, esses requerimentos desses nomes mais uma vez aí em plenário para votação? E será que a oposição consegue força para aprovar, Igor? Ele já confirmou que esses nomes vão ser requeridos novamente, esses requerimentos de convocação vão ser votados novamente, Manuel. A gente já sabia que isso ia acontecer, porque aqui na CPMI, dos 32 parlamentares que fazem parte da comissão, a maioria é da base aliada ao governo. Então, a gente já sabia que a oposição ia ter dificuldade de emplacar alguns nomes. Inclusive, nós, na semana passada, questionamos a relatora sobre se, de fato, o G. Dias vai ser convocado, não só ele, mas também José Múcio Monteiro, Flávio Dino. Ela confirmou que eles vão, sim, ser convocados, mas que, primeiro, é preciso seguir uma ordem cronológica. O nome deles começa a aparecer lá para o dia 8, dia 9 de janeiro, e ela, por enquanto, está em outubro de 2022. Então, ela vai seguir essa ordem cronológica até chegar nos personagens principais
pós-atentado. Isso inclui G. Dias, que foi flagrado caminhando pelo Palácio do Planalto enquanto havia aquela depredação, também conversou com alguns invasores. Isso inclui o ministro da Justiça, Flávio Dino, que muitas pessoas afirmam que ele tinha sido avisado pela Agência Brasileira de Inteligência sobre esses supostos ataques. Isso inclui também José Múcio Monteiro. Então, todas essas pessoas, segundo a Elisiane Gama, vão sim ser convocadas, mas posteriormente. Primeiro, ela quer seguir um passo a passo, uma ordem cronológica que começa com Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da PRF. Emanuel. Obrigada, Igor. A qualquer momento você traz outras informações. Eu ainda queria aproveitar, Igor, para falar para a gente da situação do Marcos Duval, Igor, porque afinal de contas recebeu uma visita, o gabinete dele recebeu uma visita da Polícia Federal no dia do aniversário dele e ele é membro da comissão. Como é que está a posição dele na comissão? Está sendo questionada na CPMI? Como é que fica Marcos Duval dentro dessa CPMI? O que estão dizendo aí governo e oposição, Igor? Por favor. Olha, Emanuel, Marcos Duval continua aqui na comissão como se nada tivesse acontecendo. Deixa só saber se ele já chegou. Eu não consigo ver o Marcos Duval por aqui, mas ele continua como membro titular da CPMI. O fato é que ele é investigado no mesmo inquérito dos atos antidemocráticos e também é um investigador aqui na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então, a moralidade está sendo questionada. Alguns parlamentares, principalmente da base, estão querendo que ele saia da comissão. Isso também vai ser analisado posteriormente, como se já não bastasse toda a polêmica em si, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ainda tem uma pessoa investigada que faz parte do processo investigativo. Obrigada, Igor, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, portanto, o que deve acontecer, os desdobramentos, porque a ordem dos fatores não alteraria. Porque ainda que a ordem cronológica de convocação seja o que aconteceu antes, não impediria que o requerimento de depoimento de G. Dias fosse aprovado. Não impediria ainda que a programação, o cronograma para o depoimento dele ficasse lá para frente. Então, ele poderia simplesmente ter, sim, aprovado, mas foi rejeitado, tanto dele quanto de Flávio Dino. G. Dias era aquele ministro de Lula que cuidava da segurança dele e que estava dentro ali do Congresso no dia do 8 de janeiro. Ele não foi convocado, foi rejeitado. Então, a tentativa agora é botar mais uma vez esse requerimento em pauta para ver se agora, dessa vez, é aprovado. Qualquer nova atualização, o Igor Damasceno traz ao vivo para a gente, direto de Brasília, acompanhando essa reunião. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.